Se a gente pudesse dar um zoom no planeta Terra hoje e mapear os batimentos cardíacos, as crises de ciúme e as frustrações nos quartos de cada país, iríamos perceber que o mapa de afeto está totalmente quebrado. A nossa cultura ocidental nos vendeu a mentira de que o modelo familiar nuclear, monogâmica e isolada é o padrão universal da felicidade e da estabilidade civilizatória. E sinceramente, família, a gente acha mesmo que em qualquer lugar do mundo as pessoas sofrem, vigiam e controlam os corpos uns dos outros da mesma forma? Óbvio que não, né? E é aí que quando a gente abre os dados das pesquisas internacionais de sociologia e os registros da antropologia de campo, a farsa desaba, família. O formato que a gente chama de normal é, na verdade, uma engrenagem adoecida que gera solidão em massa. O frame aqui de hoje é uma imersão científica e cultural sem precedentes na história do canal. A gente vai analisar os dados reais de como as principais nações do mundo se relacionam hoje e o colapso silencioso de cada uma delas. E mais do que isso, tá? Muito mais do que isso. Bora também resgatar os nomes das civilizações e tribos que desafiaram a lógica de posse e nos provaram o que é, de fato, alcançar o ideal da realização da nossa espécie, que inclusive se autodenominou como seres humanos. Então já se prepara aí para desprogramar o seu mapa geográfico do desejo, combinado? E claro, como sempre, antes de colocar os dados de cada país aqui nessa mesa hoje, me diz com total franqueza aqui embaixo. Se tu pudesse escolher passar um ano vivendo em uma cultura onde o casamento não existe e ninguém manda no seu corpo, tu iria pela liberdade ou o medo da solitude te faria ficar na seca que tu já conhece? Deixa o seu rastro aí nos comentários, beleza? Então, é exatamente para abrirmos os nossos horizontes mentais que a primeira força do nosso baralho assume o centro desse vídeo já logo no começo. A fogueira. O mantra que essa carta evoca é um chamado à revolução afetiva. Dançamos ao redor da chama que nos liberta. No nosso guia arquetípico, simbólico, a fogueira traz a energia incontrolável do diabo liberada no grupo, simbolizando daí a comunhão, o prazer coletivo e a quebra violenta de todos os tabus sociais. Analisar os diferentes formatos de amor pelo mundo exige que a gente se aproxime do calor de a fogueira. Significa entender que o prazer e a conexão não nasceram para ser trancados numa caixa individual e isolada, família, mas sim vividos como um ato político de liberdade em comunhão. A revelação visual dessa carta evoca movimento, múltiplas figuras dançando e se entregando a um êxtase compartilhado ao redor de uma chama central. Então, ao ativar a força de a fogueira na nossa jornada de desprogramação, significa parar de enxergar o afeto sobre a ótica da escassez mercantilista e é ter coragem de romper com as regras limitantes do confinamento romântico para daí entender que a nossa verdadeira natureza humana é comunitária, expansiva e livre. Então, bora para os dados, bora. Vem comigo, vem comigo. Cara, eu amo trabalhar com dados porque o mundo não é só a nossa realidade, né? Então, se a gente analisar os principais dados e pesquisas demográficas atuais sobre os formatos de relacionamento nas grandes potências mundiais, o cenário é de colapso estrutural. Vamos começar pelo Japão. Dados do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar japonês revela o fenômeno avassalador Sekusu-Resu. Sekusu-Resu, não sei se é assim, que é o casamento sem sexo. Só para pensar de verdade, família. Mais de 47% dos casais monogâmicos japoneses vivem em uma completa abstinência sexual. O que acontece é que o estresse do mercado corporativo e a rigidez dos papéis de gênero tradicionais geraram o que os sociólogos chamam de síndrome do celibato voluntário, onde a juventude prefere o isolamento do hikikomori. Hikikomori. Ou companhias virtuais a enfraquecer a performance opressora de uma relação estável nos moldes do sistema.
Para deixar mais claro, esse termo hikikomori se refere a um estado de isolamento social severo, onde os jovens escolhem se retirar completamente do convívio público, literalmente se trancando em seus quartos por meses ou anos para fugir das pressões e cobranças extremas da sociedade contemporânea. Se cruzarmos o mapa em direção aos Estados Unidos, a pesquisa do Pew Research Center indica que o modelo tradicional está ruindo por vias econômicas. Mais de 50% dos adultos americanos hoje vivem solteiros e o índice de divórcios entre a população acima de 50 anos duplicou nas últimas décadas. Em outras palavras, família, o sonho americano da família comercial de margarina faliu, dando lugar a uma epidemia crônica de ansiedade e isolamento. Agora, olhem para o paradoxo da França. O país que o imaginário pop vende como a capital do romantismo funciona, na verdade, sob a lógica do pragmatismo afetivo. Pesquisas do Instituto IFOP revelam que os franceses inventaram o PAX, Pacto Civil de Solidariedade, que é um contrato civil que substitui o casamento e foca estritamente na divisão de impostos e direitos civis, despindo a relação da hipocrisia do romantismo. Além disso, as pesquisas mostram que a não exclusividade velada ou os arranjos multifocais são integrados à cultura de uma forma muito mais madura, entendendo mesmo que o desejo não se encerra em uma certidão. E tu, sabia disso? Porque eu não sabia não. Fiquei sabendo agora, fazendo esse vídeo pesquisando. Chocada. Amei. Mas na Islândia, família, os dados da Agência Nacional de Estatísticas chocam o moralismo ocidental. Mais de 67% das crianças islandesas nascem fora do casamento. Na cultura deles, a ausência de um casamento formal não é vista como uma desestruturação familiar, porque eles possuem uma forte rede de proteção social horizontal. E isso, família, é lindo, é lindo. As mulheres islandesas têm total autonomia sobre seus corpos e carreiras e os filhos são criados pela egrégora da comunidade e pelas famílias estendidas, limpando a infância da neurose de posse do pai mercantil. Mas se os dados das potências modernas revelam somente as fraturas, para onde a gente deve olhar para encontrar o ideal da realização da nossa espécie? Família, vem cá, que eu vou te contar que a antropologia evolutiva nos dá o caminho ao apontar para sociedades matrilineares e as culturas igualitárias nômades que resistiram à colonização da propriedade privada. O nome da civilização que mais chegou perto do topo da ética, da dignidade e do afeto livre é incontestavelmente a comunidade dos Mosuo, que habita as margens do lago Lugu, lá em algum canto da Himalaia. Os Mosuo, não sei como fala direito, família, aboliram o casamento tradicional. Eles praticam o Tissesse, o casamento caminhante. Na estrutura Mosu, homens e mulheres pertencem a vida inteira. Nossa, tá chovendo. Começou a chover, eu tive que trazer a cesta para dentro. Então, voltando. Na estrutura Mosu, homens e mulheres permanecem a vida inteira residindo nas casas de suas respectivas famílias maternas. O afeto acontece através de visitas noturnas baseadas estritamente no desejo espontâneo e mútuo. Não existe partilha de bens, não existe dependência financeira mútua, não existe interferência estatal na cama de ninguém e os filhos pertencem à linhagem da mãe, sendo criados coletivamente pelas egrégoras, de tias, tios e avós. E claro, como consequência, direta dessa engenharia social, o ciúmes é considerado uma patologia e uma vergonha pública entre os Mosu. A palavra traição ou posse não faz sentido no vocabulário deles. E isso prova que quando tu tira, o dinheiro e o cartório em cima do amor, o que sobra é o respeito absoluto pela autonomia erótica de cada indivíduo. E eles não estão sozinhos na história, tá, família? Ó, tem gente muito avançada aí no Brasil, tá? Se a gente olhar para a tribo dos Pirahã, no coração da Amazônia brasileira, estudada profundamente pelo linguista e antropólogo Daniel Everett, a gente encontra um povo que vive no presente absoluto, família. Os Pirahã não acumulam bens, não têm mitos de criação religiosos e enxergam as parcerias afetivas como acordos fluidos de cumplicidade diária. Se o desejo acaba, eles se reorganizam, sem drama, sem culpa e sem punição moral. O mesmo acontece com os Kungsan no deserto Kalahari, na África.
planeta, uma das sociedades caçadoras-coletoras mais antigas do planeta, cuja sexualidade foi documentada pela antropóloga Marjorie Shustak. Entre os Kungsan, a flexibilidade sexual sempre foi integrada à sobrevivência comunitária. O afeto e o sexo são vistos como ferramentas de pacificação social e aliança, e a ideia de um ser humano controlar o corpo de outro é considerada uma violação gravíssima contra a liberdade da alma. Essas civilizações nos provam, com seus nomes cravados na história, que o ser humano só realiza a sua potência máxima quando se livra da neurose de propriedade. E eu sei, família, eu sei que foi um choque de realidade, mas para a gente sustentar a nossa consciência desperta diante disso tudo, a segunda força se manifesta na mesa: o olhar. O mantra que essa carta crava na nossa mente é o decreto de transparência absoluta. Eu vejo o que você tenta esconder. No nosso oráculo Fever Ritos, o olhar traz a energia profunda e a representação sobre a verdade vista sob um novo ângulo, o poder da visão mística e a honestidade radical. Então, no dia a dia da desprogramação, o olhar exige que tu pare de se esconder atrás das máscaras sociais da monogamia, que, na verdade, vamos ser sinceros, é muito hipócrita. Então essa carta, ela te obriga a confrontar as verdades ocultas nas suas relações e em si mesma. Ativar o olhar é ter a coragem de estabelecer uma intimidade baseada na transparência total, olhando para o outro e para o mundo sem os filtros da posse, sabe? Aceitando mesmo que a intimidade real só é alcançada quando a gente tem a bravura de encarar a verdade nua e crua. E fala sério, viajar por esses dados do mundo e pronunciar os nomes de povos como Mosul, Pirahã, Kungsan, nos dá força a acordar a anestesia cultural de uma vez por todas. O sofrimento crônico, o desespero do ciúme, a ansiedade de controle que a gente colhe nos relacionamentos ocidentais modernos não são falhas da nossa natureza biológica. São sequelas de um modelo econômico predatório que tentou transformar o mistério do afeto em um contrato de propriedade privada. E veja bem, nós não precisamos copiar mecanicamente o estilo de vida de nenhuma tribo, mas nós temos o dever político e espiritual mesmo de usar a comunhão libertadora de A Fogueira para romper essas regras e a honestidade cirúrgica do olhar para ditar o norte da nossa própria verdade. Quando tu assume o comando da tua visão, tu deixa de aceitar as migalhas morais do sistema e volta a habitar o trono de uma vida mais afetiva, mais viva, expandida, íntegra e verdadeiramente soberana. E mais uma vez, a provocação final de hoje para ajudar a guiar suas escolhas. Se tu olhar para o mapa da sua vida afetiva atual, tu tá caminhando na direção da tua própria verdade interna ou apenas girando em círculos dentro da cerca que o capitalismo afetivo desenhou para ti? Escuta o pulso do teu corpo, respeita a tua própria raiz e deixa o teu rastro autêntico aqui embaixo nos comentários. Fechou? Vamos movimentar essa egrégora toda aí. E claro, o mapa completo para quebrar esses tabus históricos, entender os princípios herméticos, por exemplo, do comportamento e comandar a sua própria energia afetiva e sexual, tá desenhada nas chaves do nosso oráculo Fever Ritos e o link para garantir o seu grimório tá fixado aqui embaixo. E se tu ainda quer assistir um cinema erótico autoral que subverte todas as regras comerciais e celebra corpos e as paixões na sua forma mais real, estética e soberana, acesse agora a nossa plataforma feverfilmes.com.br. Se inscreve no canal para não perder o nosso próximo vídeo, deixa o seu like se esse choque antropológico expandiu a sua consciência e ativa as notificações porque eu te espero no próximo vídeo. Combinado? Beijo e até lá!